De todo modo, o governo Vargas consolida no coração do Estado, segundo o governo Vargas, no coração do Estado, um pensamento industrializante. Uma burocracia que vai trabalhar para a industrialização. E isso, em alguma escala, fica mantido no governo JK, apesar de pressionado pela UDN, que era crítica a essa política de industrialização com base numa forte política estatizante. Né? A UDN não era contra a industrialização necessariamente, mas ia conseguir competir. Né? O Brasil tinha que plantar, vender produtos agrícolas. Esse debate foi muito forte no Brasil, né, entre os... Começou no século XX, quase, né? Mas aqui predomina um pensamento industrializante. Né? E implantado no coração do Estado, inclusive, em parte, chancelado, ambicioso de industrialização. Só que o foco da industrialização, JK, ao invés da indústria de insumos e da indústria de base, dizia o seguinte, o grupo que o assessorava dizia o seguinte: ao invés de nós ficarmos com foco só na questão da industrialização pesada de base, vamos convidar as multinacionais que hoje exportam carros, exportam eletrodomésticos para o mercado brasileiro a trazerem suas plantas industriais para cá. Então, que se faça carro aqui no Brasil, que se faça geladeira aqui no Brasil. E que venham com seu capital, com sua tecnologia, não tem problema nenhum. Nós oferecemos a base energética, a mão de obra barata, os recursos naturais. E incentivos fiscais, né? A burguesia não quer saber disso. Não dá dinheiro, né? Não dá lucro imediato. Então, olha, plano de metas. Aqui vocês têm a distribuição de recursos do plano de metas. Ó. 29% de transporte, ou seja, estradas, né, basicamente. Foi o momento que o Brasil adota esse modal, né, que são as estradas, né, de rodagem. Né. Infraestrutura, ó, portos e aeroportos, 20%. Energia, olha lá, 43% dos recursos. E vejam aqui, ó, das 5 metas, das 5 grandes metas, né? Alimentação, 3%, educação, 4%. O que significa isso? Que o plano de metas resolveu vários gargalos, mas não resolveu 2 gargalos importantes, que é massificação da educação, sobretudo educação superior, mas não só, porque também nós tínhamos uma série de analfabetismo, né, de educação de base, e um plano de reforma agrária para produzir alimento para o mercado interno, porque o problema da inflação passava pelo problema da escassez de alimentos para as populações urbanas. Vejam que essas duas áreas recebem o quê? Menos de 8% dos recursos. Portanto, elas se tornam gargalos, que vão explodir exatamente nos anos 60. Né? Esses gargalos vão... Né? Questão agrária, é um país industrializado, com cidades já que começam a ficar inchadas com dificuldade de barateamento, por exemplo, de alimentos. Né? E educação. Forte presença de analfabetismo e, mesmo nas elites, uma crise, né, de acesso à universidade muito grande, porque o país estava crescendo, precisava de quadros gerenciais de nível superior e não tinha universidade formando nessa velocidade. Né? Isso explica, em parte, por que o movimento estudantil nos anos 60 será tão radicalizado. Né? Porque ele também passa por essa questão. A questão do acesso à universidade, a questão das vagas remanescentes, né? A pessoa passava no vestibular, tinha nota, mas não tinha vaga na universidade. Né? Não por acaso os secundaristas, né, eram os mais radicalizados do movimento estudantil nos anos 60. Né? Que defendiam reformas, né? Defendiam revolução e reformas. Né? Então vejam que o plano de metas é bem sucedido? É bem sucedido, num certo sentido. Por outro lado, ele aguça as contradições socioeconômicas do país. Ó. Aguça e acirra a dependência financeira, porque basicamente as indústrias que vêm para cá são as multinacionais. Aliás, o Vargas e JK foram muito hábeis, né, em negociar, por exemplo, a presença das indústrias europeias no Brasil, né, já que os americanos eram muito hesitantes em trazer suas plantas industriais para cá. Então ele falou, tá bom, então a Volkswagen vem. Só olhar aqui em São Paulo, né? Quando que a Volkswagen vem para São Bernardo do Campo?
1957, se não me engano, né? Ué. Hã? Ela vem com a planta industrial. Se torna uma espécie de alma mater da industrialização brasileira. Né? Então, multinacional, que vem para cá, não tem uma transferência de tecnologia propriamente completa, mas traz sua planta para produzir aqui, para gerar empregos de qualidade aqui. Né? Ao invés de fazer carro na Alemanha e vender para cá. E o governo, então, estimula essa chamada industrialização por substituição de importações, né? Que foi um modelo que, até em certo sentido, até os militares foi utilizado. O que fazer com o câmbio, né? Porque o câmbio no Brasil era um problema, né? Se você desvaloriza muito, né, o cruzeiro, né, em relação ao dólar, né, você tem problema de inflação. Mas se você valoriza muito também, você tem problema, o equipamento importado fica caro. Né? Então a questão cambial no Brasil sempre era um problema histórico. Né? Se resolveu, entre aspas, aí só no final do século XX com o Plano Real, mas assim mesmo a âncora cambial hoje é um dos nossos problemas. Né? A chamada âncora cambial para segurar a inflação tem armadilhas aí nisso. Né? Mas veja que a questão do câmbio também complicada, aliás já era desde o final da Segunda Guerra Mundial. Dívida externa começa a aumentar, porque o Brasil ainda precisava gerar divisas para pagar a dívida externa, a balança de pagamentos era sempre desfavorável, quer dizer, o café não paga, né? Haja café para comprar, para pagar as máquinas que o país precisava no seu processo de industrialização. Né? O café era um produto de baixo valor agregado, com queda de preço no mercado internacional. Hã? Portanto, cai o preço do café, você precisa vender mais café. Né? Então, vejam, o país, ainda no final dos anos 50, dependia do café para pagar contas, porque era o gerador de divisa. O que é divisa? O dinheiro forte. Não adianta você emitir cruzeiro, real e pagar, né, os credores internacionais. Eles querem dólar, eles querem libras. Né? Na época, o dólar, né, no caso, já era dólar. Né? Como é que você consegue dólar? Você não pode fabricar dólar, né? Pega mal um país que não seja os Estados Unidos fabricar dólar, né? Isso é né? Dinheiro falso, né? Então você precisa trazer os dólares para cá. Como é que você faz isso? Vendendo no mercado internacional, acumulando divisa. Né? Ou emprestando do exterior. Né? Ó, dívida externa começa a ser um problemão aqui. É um problema histórico no Brasil, mas aqui volta a ser um capítulo da dívida externa brasileira que vai explodir em 64, né? 3 bilhões de dólares, que perto da dívida externa do final do regime militar não era nada, né? Quando tínhamos 200 bilhões de dólares de dívida, né? Mas em 64, 3 bilhões de dólares com vencimento de curto prazo era um problemão na economia. Como gerar esse dinheiro numa economia ainda frágil, né? Entraves estruturais, ó, educação, mercado interno frágil, né? Como é que você vai estimular o capitalismo se o mercado interno é restrito à classe média alta? Então, Celso Furtado, né, um grande economista da época, dizia exatamente, olha, vamos distribuir renda, porque ao distribuir renda, você reforça o mercado interno. Ao reforçar o mercado interno, você gera, né, uma demanda por, né, industrial. Né? O que predominou não foi isso, foi manter o consumo restrito a setores da classe média, historicamente. Só nos últimos anos 70 e, sobretudo, anos 2000, é que há uma expansão efetiva de mercado interno no Brasil, com base nas classes populares. Nos anos 70, muito timidamente, ainda é a classe média, né? Chamado milagre econômico, nós veremos. Nos anos 2000, aí sim há uma expansão, mas muito com base em quê? Crédito, né? E não poder efetivo de compra, é crédito. Limite do mercado interno. Desigualdade, né? O Brasil fica mais rico e mais desigual depois do período JK. Veja, não é? A miséria absoluta melhora, não sei se dá para falar assim, né? Melhorar a miséria, né? Mas ela fica menos dramática, mas em compensação a desigualdade aumenta. Os ricos ficam mais ricos, os pobres continuam pobres e o fosso aumenta. Veja que esse é um problema estrutural do Brasil até hoje. Ainda somos o país mais desigual do mundo. Não é questão de pobreza, repito, absoluta, mas desigualdade. Quer dizer,
os 80%, saiu essa semana, né? Os dados saíram essa semana, 80% da população do Brasil tem a renda equivalente aos 20% mais pobres da França. O que significa isso? Desigualdade, né? Concentração de renda. Porque os nossos 10, 20%, né, não tem uma renda tão diferente do primeiro mundo. Né? Os 20% mais ricos. Né? E 1% mais rico, eu diria que até tem um nível de vida mais ostensivo ainda do que no primeiro mundo. Portanto, a questão é concentração de renda, né? Que já começa aqui a se tornar dramática. Baixa poupança e baixo investimento. Se vocês abrirem o jornal hoje, né, essa lenga-lenga continua. Né? Então veja como existem questões. É uma economia pujante, é uma economia que desenvolve aqui um modelo, que hoje em dia eu diria que não é mais esse modelo, mas é aqui que nasce o Brasil industrializado, né? Que vai nos próximos 30 anos realizar esse ciclo industrial, até o final do regime militar, pelo menos até o final do governo Geisel, se completa o ciclo industrial brasileiro, né? Mas que vai perder o pé da terceira revolução industrial, ou seja, a revolução da informática. Né? Então a economia hoje mudou muito. Né? Vejam, nessa época aqui não tem agronegócio ainda. Não tem agronegócio, que hoje é a menina dos olhos da economia brasileira. Né? Agronegócio é uma criação dos militares, nessa escala que a gente vê hoje. Aqui ainda o campo ainda é monocultura do café, com preços muito variáveis, né? E grandes extensões de terras improdutivas, como fator de renda, de especulação. Né? Vejo então, o que eu estou tentando demonstrar aqui é que vocês têm que ter muita sensibilidade para a contradição do plano de metas. Não se trata de deu certo ou deu errado, mas para entender a contradição que nasce aí. E que vai explodir, sobretudo, em 1962, 64. Porque essa crise socioeconômica, aliada à crise política, que vai explicar o fim, né, da Quarta República. Né? Porque essas questões econômicas também vão ter um peso importante na crise do governo João Goulart. Né? A inflação começa a aumentar muito, né? A economia não cresce, os operários demandam reajustes, né? A burguesia não quer mais saber de dividir o prejuízo, né? Se é que algum dia dividiu. Né? Então, você tem a crise política instaurada nos anos 60, mas que está plantada no final desse modelo aqui. Ó. No final dos anos 50 já tem uma crise econômica no ar. Né? Rapidamente, também, antes de entrar na questão do populismo, mas já se conectando ao tema. A Quarta República é muito pautada pela ascensão de movimentos sociais importantes. O movimento operário, vejam, pelo menos 3 grandes forças aí no movimento operário, trabalhistas, comunistas e católicos. Quer dizer, a linhagem católica sindical é muito importante. Né? Juventude operária católica, né? Círculos operários católicos, né? Se incrementam nesse momento. Esse movimento social cresce dentro do sindicalismo oficial, convivendo com ampliação e diversificação na militância de base. Então, isso é muito interessante, né? Os sindicatos continuam controlados, continuam atrelados ao Estado, mas a militância de base fica muito diversa e muito atuante, por outro lado. Então, cuidado nessa discussão, às vezes, que fica muito bizantina. Ah, mas o sindicalismo é oficial. Sim, mas isso não explica toda a vida sindical ou toda a vida do movimento operário. Porque você tem uma efervescência, às vezes, na base, nas fábricas, que muitas vezes entra em choque até com essa estrutura muito hierárquica. Né? Grandes greves, ó, a 53 é particularmente importante em São Paulo, greve de 300 mil, praticamente uma greve geral, operária. E em 57 também é uma importantíssima greve. Né? E nos anos 60, várias greves operárias e a tentativa, inclusive, da criação do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, né? Que vai ser um epicentro da crise política no governo João Goulart. Nós veremos isso depois. E, sobretudo, a grande novidade, o movimento camponês. Né? O movimento camponês no Brasil, como braço desse movimento social, é uma novidade da Quarta República, sobretudo não porque os camponeses do passado não lutavam ao seu modo, não manifestavam sua insatisfação, mas porque aqui há uma passagem desses valores messiânicos e milenaristas, ou seja, religiosos, né, para o que a gente poderia chamar, entre aspas, de uma consciência de classe. Ou seja,
o discurso dos direitos dos camponeses já não passava mais pela religião, sim pela ideia de que se constituía numa classe social. E a luta pela posse da terra e pelo direito à sindicalização rural é que vamos dar um mote desse movimento, a partir de 55 principalmente. Vejam, era proibido ter sindicatos rurais no Brasil, sindicatos no campo. Praticamente até o comecinho dos anos 60. Em 59 eram 5 ou 6 sindicatos rurais, em 64 perto de 1000. Dá para entender um pouco também porque teve o golpe, né? Veja, há um processo de politização do campo, da emergência de um sujeito, né, político novo, que justamente tensionava esse lado mais arcaico da vida brasileira, que era o latifúndio, que era assim, as relações patriarcais do campo, que em grande parte continuavam presas aos efeitos imediatos da escravidão, do fim da escravidão. Então, esse movimento camponês coloca, né, uma nova questão, uma nova demanda, né, e vai só crescer até o golpe. Duas revoltas que a historiografia dá algum destaque, né, que eram sintomas, revoltas pequenas, né, tiveram um impacto assim, mas revoltas que já são sintomas desse novo discurso camponês, por direitos, por direito à terra, direito à sindicalização, que é em Porecatu, no Paraná, Trombas e Formoso, em Goiás. Né? Ok? Bom, para a gente finalizar essa primeira parte, então, uma questão historiográfica e teórica importante. Né? Tudo isso que eu falei, né? Quer dizer, normalmente a Quarta República ela é pensada sob o signo do nacionalismo econômico e do populismo na política. Né? Em relação ao nacionalismo econômico, eu não vou discutir muito, mas atenção para não superdimensionar o nacionalismo. Quer dizer, esses projetos nacionalistas em nenhum momento apontaram para a ruptura com o capitalismo internacional e tampouco para a defesa de um mercado interno fechado, autárquico, como era o modelo fascista. Não existia. Né? Havia protecionismo, barreiras protecionistas, havia um discurso nacionalista, sobretudo em torno da indústria de energia, de petróleo, né? Mas que convivia com a ideia de que o Brasil, organicamente, a economia brasileira, organicamente, estava ligada ao capitalismo. Tá? É claro que os comunistas, né, apoiavam o nacionalismo econômico para tensionar, para criticar o imperialismo, né? Mas em relação ao conjunto dos nacionalistas, sobretudo que não eram comunistas, né, o tema do nacionalismo estava ligado à ideia de que o Brasil deveria ser uma potência industrial com certo grau de autonomia nas suas políticas. Esse era um projeto que unia setores da direita, inclusive militar, e setores da esquerda trabalhista. A ideia, portanto, do Brasil industrializado. O que explica, em parte, por que depois do regime militar, mesmo sendo regime de direita, os militares manterão a política industrializante, salvo aí no primeiro governo do Castelo Branco, né, que a gente vai ver depois. Ou seja, a ideia de que o Brasil deveria ser uma potência industrial era partilhada por setores da esquerda e da direita. Então, atenção no mito, né, de que nacionalismo era um pensamento de esquerda, né? Ou apenas esquerda.